A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos lecionando a penúltima aula do nosso trimestre, a lição de número 12. Ela tem como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Então vai ser uma aula maravilhosa, uma aula que vai edificar a sua vida, vai edificar a vida dos seus alunos, ou seja, é um conteúdo magnífico. Então, só tem a agregar você nos acompanhando aqui até o final. Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, quero pedir a vocês que deixem aí aquele like do céu, aquele like abençoado, que abençoa o nosso canal, abençoa as nossas vidas também. Se possível, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Talvez aquela pessoa, aquele professor, professora, que não conhece o nosso canal, apresente esse conteúdo para ele. Pode ter certeza, ele vai gostar desse conteúdo, porque trazemos um conteúdo com muita responsabilidade, com muita prudência e respeito pela palavra de Deus. Amém? Conto com a sua ajuda, conto com o teu compartilhamento, tá bom? Vamos lá. O texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que tem como início do versículo o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança. Ou seja, estamos esperando o dia feliz, porque bem-aventurado e esperança estão intimamente ligados com um dia feliz, uma esperança em um dia feliz. E aqui o texto vai dizer: e o aparecimento da glória. A glória do quê? O que é que nós estamos esperando? E por que nós estamos felizes aguardando o aparecimento? Aparecimento da glória do grande Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, bendita aqui significa abençoada, generosa, oportuna. E assim nós entendemos a grandiosidade da palavra bendita. Bendita esperança. A verdade prática vai dizer o seguinte: a esperança cristã é a âncora. A âncora nós vamos trabalhar no tópico 3, que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, quando você analisa Tito, que é colocado aqui em destaque pelo versículo de número 13, nós entendemos que essa esperança está intimamente ligada ao nosso cotidiano, a maneira como nós vivemos, a maneira como respondemos a palavra de Jesus, como nós respondemos às exigências do Evangelho, e somente assim nascerá dentro de nós uma esperança de dias melhores. Tanto é que a mensagem de Tito, anunciada por Paulo, para que ele transmita à igreja, no capítulo 2 está intimamente ligado ao particular de cada um. Tem pessoas que já perderam a esperança, tem pessoas que não querem mais saber da palavra de Deus, tem pessoas que estão decepcionadas com a palavra de Deus, com a igreja, ou seja, cada um tem o seu argumento, mas aquele que permanece firme tem a esperança que, por mais que esteja vivendo em dias difíceis, dias de lutas, dias de perseguição, dias de doença, ele tem a esperança, e essa esperança em Cristo é que move a sua fé,
move todo o seu ser em busca desse grande dia. Então, assim, no versículo 1, Paulo vai dizer a Tito: ensine o que está de acordo com a doutrina. O que está de acordo com a doutrina é aquilo que nós precisamos para que nós possamos manter a nossa esperança em dia. E aqui, do versículo 2, versículo 3, versículo 4 e 5 e 6, você vê claramente Tito falando aos mais velhos, às mulheres mais idosas, às mulheres jovens, os homens jovens. E no versículo 7 vai dizer: seja exemplo em tudo, na boa conduta, seja sincero e sério quando estiver ensinando. Né? Aqui nós temos aí um ponto interessante. Como é que nós vamos falar da volta de Jesus? Como nós vamos falar de esperança se as pessoas não confiam na palavra que nós ministramos? Né? Ela tem que ser séria, ela tem que ser sincera quando nós estamos pregando. O versículo 8, use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo. Tome cuidado com aquilo que você está falando. O versículo 9 vai falar sobre os servos, né? E o versículo de número 15 vai dizer: ensine essas coisas com toda a autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Então nós temos aí a mensagem da esperança, mas ela deve ser ensinada com muita sinceridade, com muita seriedade, para que as pessoas possam olhar, acreditar, confiar e entregar a sua vida para Jesus. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, do 18 ao 25. Nós temos aqui a questão do versículo 18 ao 25, aonde é feito um paralelo, né, entre situações. Por exemplo, no versículo 18, o autor vai tratar sobre aflições e glória. No versículo 19, a ardente expectação e a espera da manifestação. Você vê que ele fala de algo que foi restrito, de algo que foi prejudicado para uma esperança. O versículo 20, a criação ficou sujeita à vaidade, é algo negativo, mas no versículo 21 ele traz uma esperança. Mas a criatura será libertada da servidão, da corrupção. No versículo 22 nós temos a mesma coisa. Nós temos algo negativo, que é as dores de parto até agora, porque a criação geme. Só que no versículo 23 nós vamos ver que eles estão, e essa criação, né, que no caso a criação toda divina, os animais estão esperando a adoção, a saber, a redenção, aliás, não aqui dos animais, mas do ser humano, né? Estão esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O versículo de número 24 também vai falar sobre esperança, porque em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que vemos com paciência, o esperamos. Ou seja, ele traz algo negativo, mas logo em seguida, no próprio versículo, no versículo da frente, ele traz algo positivo. Então, a nossa existência cristã, ela tem 3 dimensões temporais, né? Que no caso é passado, presente e futuro. Ela vive no presente, o quê? Pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos no presente pelo poder do Espírito Santo. E ela se estende em direção à redenção completa no futuro, né? Então, essa terceira opção que poderia ser colocada aqui é a esperança. Então, nós estamos diante de 3 dimensões: presente, passado e futuro. Só que no presente nós vivemos a realidade do Espírito Santo, tá? E quando nós falamos no futuro, nós estamos
falando sobre a redenção completa dos filhos de Deus. Então isso é importante para manter a nossa fé. No comentário do autor, dentro da introdução, o autor já vai nos dar aqui um panorama falando sobre o crente que nasce de novo e é convocado. A ideia de nascer de novo, nós já trabalhamos em outros pontos, que é a questão da nova criatura. A questão da convocação a viver uma vida de esperança está ligada ao chamado para prestar serviço. Por isso que eu falei que a questão da esperança está ligado muito ao nosso cotidiano. Então, falar de esperança, o que é? É acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A vinda de Jesus, né, o céu, ou como nós já estudamos, ou seja, são elementos que alimentam a nossa alma, alimenta a nossa mente e faz com que nós prosseguimos caminhando em direção a esses alvos. Então, só que nós temos dois tipos de esperança. Quando nós analisamos dentro desse contexto, nós temos a esperança fundamentada, ou seja, é uma esperança realista, e nós temos como parâmetro a Bíblia Sagrada, a experiência empírica nossa de cada indivíduo, que nos mostram que nós estamos no caminho certo. Só que eu tenho a esperança utópica, que é difícil de acontecer, ou que raramente vai acontecer, ou que não irá acontecer. Nós não estamos baseando a nossa fé, a nossa espiritualidade numa realidade utópica. Pelo contrário, ela é empírica porque ela vem de dentro de nós, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós somos, é naquilo que nós nos transformamos por causa de alguma coisa e por causa de alguém. Quem é esse alguém? É Jesus. Como é que nós conhecemos Jesus? Pela palavra que ele nos deixou através da Bíblia Sagrada. Então isso é muito importante nós salientarmos aqui. O autor também deixa bem claro que a nossa esperança está fundamentada o quê? Na ressurreição do nosso Senhor. Ele usou como exemplo aqui 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 e também o versículo 21. Quando nós olhamos para o versículo de número 3, nós vamos ver que a sua misericórdia nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus. Então, o nosso coração ficou cheio de esperança, não é o que o texto diz? Então, como nós fomos salvos por Jesus Cristo e nós acreditamos na ressurreição do próprio Senhor, o nosso coração se enche cada dia mais de esperança e assim nós nos mantemos vivos na caminhada. O tópico 1, subtópico de número 1, vai dizer: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã. Quando o termo esperança aparece aqui, nós vamos ver que ele tem, pelo menos aí, poderia destacar outros, mas eu destaquei apenas 3. A esperança, ela tem como base, né, a confiança. Isso é importante. Falar de esperança é falar de confiança, é acreditar, é confiar, tá? Esperança está relacionada à paciência. Não tem como falar de esperança e não falar de paciência. Esperança também é expectativa. É algo que eu não vi. É diferente de perspectiva, que é aquilo que eu estou vendo. Expectativa é aquilo que está longe, que eu não estou vendo, que eu não estou palpando ou tocando. Então, a esperança está baseada aí na expectativa. A expectativa ela é favorável e confiante. Ela se baseia naquilo que não se vê ao futuro. Aqui o texto usou Romanos capítulo 8 e o versículo 24 e 25, que diz o seguinte: quem é que fica esperando por algo que está vendo? Não tem como esperar por algo que você está vendo. O versículo 25: se esperamos alguma coisa que ainda não podemos ver, esperamos com paciência. Então a esperança
está intimamente ligado com a ideia da paciência. Se você não tiver paciência, você desanima, você larga a cruz, você deixa Jesus, você sai da igreja, você desiste do caminho, porque eu preciso de ter paciência. A paciência é algo que às vezes corrói, porque nós queremos fazer tudo depressa, nós queremos fazer tudo no nosso tempo, e a esperança é algo que nos coloca nos eixos e que nos molda. Então ela é muito importante concernente a essa expectação da volta de Jesus, do céu, enfim. A paciência é algo que traz muito conforto. O autor falou aqui que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. É a confiança. A confiança está na esperança. A esperança do quê? Ressurreição de Jesus dos mortos e a vinda de Jesus. São esperanças que vão sendo alimentadas. A nossa esperança é alimentada por causa desses itens principais. Jesus ressuscitou. E não somente ressuscitou, ele vai voltar. E aqui nós encerramos esse ponto. A esperança nas cartas do apóstolo. Aqui o autor deixou bem claro que nela percebemos a esperança. A esperança no quê? Na ressurreição dos mortos em Cristo. Também no cumprimento da promessa, também na esperança da justiça, também no arrebatamento da igreja, também na esperança da vocação, da vida eterna, do aparecimento da glória de Deus. Ou seja, a esperança aparece como uma segunda virtude mencionada ali. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. Aqui nós vamos entender que a esperança nas cartas do apóstolo ela é muito visível. Por quê? Sempre estamos aguardando por algo. Sempre estamos esperançosos de algo. E assim o autor fala da justiça, fala das promessas, fala da nossa vocação, fala do arrebatamento, fala da vida eterna. Ou seja, nós estamos sempre com esse combustível. Essa esperança é esse combustível que nos faz caminhar. É o combustível que nós precisamos. Porque as pessoas no meio da caminhada podem tentar te desanimar, falar que isso é bobeira, é bobagem, larga a mão de viver assim. Você está esperando por uma coisa que nunca vai acontecer, porque os seus pais lá atrás esperaram Jesus, os seus avós lá atrás esperaram Jesus, seus tataravós lá atrás esperaram Jesus e Jesus não voltou. Então há uma munição muito grande da parte de Satanás em tentar nos atingir para quebrar a nossa esperança, porque a nossa esperança não está em algo que nós vemos ou palpamos, mas está ligada ao futuro, mas baseado na ressurreição, baseado nas promessas, baseado na nossa vocação, é que nós conseguimos entender e compreender que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aqui ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o seguinte: portanto, agora existem essas três coisas. Primeiro, a fé. Segundo, a esperança. E terceiro, o amor. Porém, o maior deles é o amor. Eu preciso ter fé, mas fé no quê? Em algo que não é palpável. Então eu preciso da esperança. Para ter esperança, eu preciso ter amor. Amor à obra, amor às almas, amor pela minha família, amor por mim mesmo. Se eu não tiver esse amor que é básico, que nos rodeia, como é que nós vamos esperar alguma coisa? Com um pensamento egoísta, com um pensamento mesquinho, com uma vida toda torta, com uma vida toda complicada. Ou seja, você vai colocar toda a sua esperança, toda a sua confiança em coisas fúteis, coisas passageiras, coisas efêmeras.
E Jesus quer mostrar através dessa lição que tudo o que você viveu, tudo o que você está passando e tudo o que pode acontecer não será, não foi suficiente para abalar a sua esperança na volta de Cristo, na sua chamada e em tudo aquilo que Deus tem planejado para você. O subtópico de número 3, Deus, o autor da nossa esperança. Então, como ele é autor da nossa esperança, ele cita Romanos 15, versículo 13, que vai falar sobre a fé. Essa fé gera alegria e gera a paz. A fé gera alegria e também gera a paz. E também o poder do Espírito Santo aumenta de forma exponencial a nossa esperança. O poder do Espírito Santo aumenta a nossa esperança. E assim nós conseguimos entender como Deus trabalha no nosso dia a dia. Por isso que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de crente e a sua fé está inabalável, porque a sua esperança não foi abalada. O Espírito Santo trabalha todos os dias para fortalecer a esperança. Quando você diz, eu vou desistir, eu vou largar tudo, eu não vou seguir mais Jesus, o Espírito Santo fala, calma, ergue a cabeça, descansa, toma um pouco de água, coma um pouco de pão, se alimente, se fortifique, porque você tem uma caminhada muito longa e essa esperança não vai morrer. E assim, nós conseguimos aí vencer os obstáculos da vida, porque o Espírito Santo trabalha em nossa vida nesse contexto. Hebreus capítulo 10, do 32 ao 36, eu vou ler o texto, ele diz o seguinte: vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Foram insultados e maltratados, prontos a tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Sofrendo com os prisioneiros, tiraram o que eles tinham e suportaram com alegria. Ou seja, eles tomaram parte do sofrimento dos prisioneiros porque algo foi tirado deles, os seus bens, porque nós estamos falando de Hebreus, os seus bens, o seu dinheiro, a sua liberdade foram colocados na prisão e os outros irmãos estavam junto com eles. E não somente junto com eles, mas suportaram com alegria. E não perca a coragem, ou seja, não perca a coragem, pois trará uma grande recompensa. Paciência para fazer a vontade de Deus e receber o que foi prometido. A paciência, ela está em meio a turbulências. A paciência está em meio a tribulações. Mas mesmo que eu perca tudo, mesmo que por algum motivo eu venha perder aquilo que eu tenho ao meu redor, a esperança, ela não pode se esvair. Por quê? Porque eu tenho paciência. E essa paciência me ajuda a entender essa esperança. Que nem tudo tem tanto valor como eu imaginava. Talvez, quando nós olhamos Hebreus aqui, os irmãos sendo humilhados, sendo mortos, e a gente para analisar, os seus bens foram confiscados, né? Aqueles irmãos que moravam em Roma, bens confiscados, expulsos de Roma, tanta coisa aconteceu, mas a esperança ainda estava firme. As catacumbas de Roma diz muito sobre essa questão. Túmulos lado a lado nas catacumbas de Roma. Túmulos de cristãos, túmulos de pagãos. Túmulos de pagãos xingando, falando mal dos seus deuses, deixando palavras de blasfêmias.
sepulcros dos cristãos, falando da glória, falando da vinda de Jesus, falando da bondade de Deus e como eles entregaram a sua vida, ou seja, eram as palavras que eles queriam que deixasse nas suas lápides. E assim nós entendemos essa questão da esperança, porque mesmo que tirem a nossa vida, mesmo que tirem a nossa liberdade, nós não deixaremos de anunciar a palavra de Deus. Lembro que em revistas passadas nós falamos dos nossos irmãos na Coreia do Norte e um dado muito importante foi, eu falei, né, anunciei, que na Coreia do Norte existe mais de 400 mil cristãos, mesmo em um ambiente de ditadura rígida, onde a religião é totalmente rejeitada. Mas há uma esperança no coração desses irmãos que nem a dificuldade, nem a repressão, nem todo tipo de ditadura pode impedir essas pessoas de acreditarem em Jesus e esperar e aguardar a sua vinda, mesmo em meio a muito sofrimento. Então, que possa servir de exemplo aí para nós. Tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança. A Bíblia focaliza o futuro. Aqui o autor vai falar que o pecado provocou, né, desarmonia na criação. Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Efésios capítulo 1, versículo 11, marque aí. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano, grife essa palavra, e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia, o quê? Resolvido, desde o princípio. Então, falar de esperança é falar daquilo que é concreto, por mais que nós não estamos vendo ou tocando, mas nós acreditamos em um Deus que fez o quê? Que fez um plano, que tomou decisão, que fez um acordo segundo a tua vontade e que resolveu tudo desde o princípio. É assim que nós acreditamos, é a nossa esperança. Eu não posso confiar na força do meu braço. Eu não posso confiar 100% na minha saúde. Eu não posso confiar 100% no meu trabalho. Eu não posso confiar 100% na minha capacidade e na minha inteligência. Eu não posso confiar 100% nas pessoas que estão ao meu lado, mas eu posso confiar 100% naquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ela é a única que nos traz uma verdadeira esperança. Por quê? Ela não é utópica, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 10 ainda. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe na terra, no céu, né? No céu e na terra. É o versículo 10, que é o versículo anterior. Então, como não ter esperança ouvindo uma palavra dessas? Se você acredita na Bíblia, você tem esperança. Agora, se você não acredita, a sua esperança vai estar na filosofia, vai estar na matemática, vai estar na história, a sua esperança vai estar na tecnologia, a sua esperança estará na ciência, a sua esperança estará em coisas fúteis, a sua esperança estará no materialismo, a sua esperança estará no seu dinheiro, a sua esperança estará na sua capacidade, ou seja, cada um coloca a sua esperança naquilo que ele entende ser concreto. Nós cristãos optamos por escolha acreditar na palavra de Deus como esperança para a nossa vida, seja no tempo presente e também no principal tempo futuro, depois da morte. Vamos lá. Tópico 2, subtópico, né? A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente.
Quando a gente fala de escatologia, muitas pessoas têm medo do futuro e isso é algo equivocado. Romanos capítulo 15, versículo 4, que o autor citou aqui, vai dizer o seguinte: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que nos foi aí anunciada e pregada. Então, repare bem que nós estamos falando de esperança associada à paciência, e a paciência parece que está relacionada a uma pessoa boazinha, uma pessoa que não faz nada com ninguém. A paciência está ligada a isso, uma pessoa que não reage, pelo contrário. Essas pessoas que têm paciência, elas estão ligadas à coragem. Se você não tiver coragem para enfrentar as dificuldades da vida, dificilmente você vai ter paciência para enfrentar, para suportar. Suportar o quê? As aflições da vida, as desilusões. Suportar com coragem as injúrias, as calúnias, as difamações, os enfrentamentos. É preciso ter coragem. E a nossa coragem está baseada na paciência. A nossa coragem não está baseada na violência. A nossa coragem não está relacionada com a briga, com a contenda, com a dissensão, com as palavras torpes, com os palavrões, com as imundícies desse mundo. Não, ela parece que é algo irreal associar a nossa coragem à paciência. Mas a Bíblia diz que o paciente, ele é forte. É o que o texto está dizendo. Se você é paciente, você é forte. Se você é forte, é porque você é paciente. Vamos lá. Subtópico de número 3, por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação do que estiverem vivos. Então nós estamos caminhando. A cada ponto nós agregamos alguns valores. E agora o valor que é agregado para a nossa vida é que a nossa esperança está pautada na ressurreição dos mortos, porque antes tínhamos a esperança na ressurreição de Cristo e na sua volta. Agora nós entendemos também que a nossa esperança ela está baseada na ressurreição dos mortos e na transformação daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: saibam a verdade sobre os que morreram. Por que nós temos que saber a verdade sobre os que morreram? O próprio texto vai dizer, para não ficarem tristes como os que não têm esperança. Então, falar de esperança é falar dessa glória reservada para nós. É falar dessa ressurreição, porque a ciência, a filosofia argumentam, que nós somos apenas processo de uma evolução e que quando nós morrermos, não existe alma, não existe espírito. E essa matéria que está aqui falando com você, ela será feita adubo na terra, ela se decomporá, ela vai se decompor e vai ficar ali só fotos, resquícios ou uma cinza dentro de um pote em alguma prateleira de alguma cidade, de alguma família. E é assim que as pessoas tentam entender a vida. Mas como nós temos esperança, nós acreditamos não somente na ressurreição de Jesus Cristo, na sua vinda, mas na ressurreição dos que morreram em Cristo e também, se eu e você estiver vivo no dia da vinda de Cristo, nós encontraremos o Senhor nos ares e teremos o nosso corpo transformado e teremos um corpo aí parecido com o de Jesus. E isso é uma esperança muito grande para nós, tá bom? Então, nós estamos vivendo essa esperança, nós estamos ansiosos aguardando
esse momento. Então aqui o autor ele deixa bem claro esses pontos. Então a ressurreição de Jesus é como garantia de nossa esperança. Tópico 3, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora, subtópico de número 1. O escritor dos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme. Aqui, o termo âncora, né, é considerado um símbolo, né? Aqui é usado como um símbolo tanto pelo autor da revista quanto pelo próprio escritor, tá? Por quê? Hebreus, capítulo de número 6, 18 ao 19, que nos dá essa ideia. Então, essa âncora é considerado o quê? Um símbolo de firmeza, um símbolo de força, um símbolo de tranquilidade, um símbolo de esperança e fidelidade. Então, por que ele tem todos esses significados? Porque a âncora ela tem a capacidade de manter a estabilidade de um navio, seja de pequeno, médio ou de grande porte, tá? Então, você compreende, entende que essa analogia é muito importante. Porque qual é a nossa âncora, né? A nossa âncora é a palavra de Deus que nos mantém firme, nos mantém estabilizados, ou seja, é muito importante entender que essa âncora, né, a âncora da alma, nos deixa seguros e firme. Então, essa esperança é essa âncora da nossa alma. Então, vamos lá. Subtópico de número 2, por que a esperança do crente é a melhor? Por quê? Né? Você tem exemplos aqui como o hinduísmo, você tem exemplos aqui que, segundo o hinduísmo, a vida é cíclica, né? É nascimento, morte e reencarnação. Alguns acreditam na astrologia, outros na quiromancia, que é a leitura das mãos, e outros acreditam nas revoluções políticas, né? Essas ações revolucionárias que ao longo da história você vê aí que foram só ilusões. Mas o que é que nós acreditamos, né? Por que a nossa esperança é bem melhor? A Bíblia Sagrada deixa bem claro, né, que uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Por quê? Porque é uma realidade do crente, é a melhor opção, ela não causa dor, ela não causa sofrimento, ela não causa angústia. A política, a astrologia e tantos outros movimentos que trazem uma esperança, mas uma esperança que acaba sendo falha. A nossa esperança cristã, ela é a melhor. Ela salva corpo, ela salva alma e ela salva espírito. Ou seja, o nosso ser, na nossa totalidade, é restaurado, né? Os nossos sentidos, ou seja, o corpo não é perdido, o espírito volta a Deus que o deu, a nossa alma, que é a janela das nossas emoções, é restaurada, é limpo dos nossos olhos toda dor, todo choro, enfim, há uma transformação completa. E aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 27, vai dizer o seguinte, marque aí, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este, 2 pontos. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aqui o autor de Colossenses deixa bem claro, a nossa esperança é esta, Cristo está em vocês. Se Cristo está em vocês, Ele vai te dar a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Ele garante a vitória, Ele garante a salvação e é através dele que a salvação chega.
Então o Espírito Santo trabalha, nós já falamos da esperança do Espírito Santo, nós estamos agora falando dessa esperança em Cristo, ou seja, há elementos de sobra para que nós possamos ancorar a nossa esperança. Subtópico de número 3, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo do crente para permanecermos firmes e mantermos a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Que aula maravilhosa, que aula abençoada, que aula aí que nos envolveu nessa questão da esperança. Espero que você tenha compreendido esse conteúdo, que você tenha marcado aí alguns versículos, algumas palavras nossas. Por quê? Porque nós estamos nessa expectativa da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos e também da nossa transformação, caso estejamos vivos na volta de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.